Olá, meus queridos do 7º ano. Então, vamos encerrar esse volume do PET corrigindo a semana 4. Então, a primeira atividade, eu mandei a foto para vocês no WhatsApp da Chart e ele quer saber por que o moço está vestido com barril. Então, todas as respostas são pessoais, mas eu coloquei aqui porque talvez ele tenha que ter deixado até a roupa e os sapatos em pagamento, né, da gasolina. O dito a gasolina aumentou outra vez, quer dizer o quê? Quer dizer que a gasolina vem sofrendo vários aumentos, sucessivos aumentos. E na C, a fisionomia dos personagens da charge condiz com a variabilidade? Sim, porque eles são todos com uma expressão de espantados. Pesquise na sua região os combustíveis aumentaram esse ano, de quanto foi o aumento, depois faça uma tabela e registre o preço do etanol, gasolina e diesel mês a mês a partir de janeiro deste ano. Então eu pesquisei para vocês lá no posto Petro Santos, lá na rodovia, e eu achei esses valores no dia 15 de cada mês. Só agora o de junho, que foi no dia 1º de junho esse valor, porque foi o dia que eu fiz a pesquisa. Então, na nossa região, não houve aumento de preço do combustível. Houve uma redução dos preços praticados de janeiro até maio, né? No mês de junho, nesse comecinho aqui, houve um pequeno aumento em relação ao mês anterior, a gasolina de 4,7% e do álcool de 1,04%. Que tipo de operação você terá que fazer para constatar se houve aumento ou redução? Então, a gente tem que fazer uma subtração. A gente tem que pegar o valor atual e tirar o valor anterior, né? Um mês e retirar o mês anterior. Se o resultado der positivo, quer dizer que teve aumento de preço. Se der, é porque teve diminuição de preço. Elabore e resolva 2 problemas que envolvam operações com números inteiros. Então, isso cada um elaborou e resolveu um. Um dos problemas que a gente elaborou foi esse. Para calcular a nota de certa avaliação, a professora estabeleceu a seguinte regra. Questões corretas somam 2 pontos, questões erradas perdem 1 ponto e questões não respondidas não são computadas. Ana Carolina acertou 7 questões, errou 2 e deixou uma sem responder. Qual a nota de Ana Carolina? Então, a gente vai ter 7 questões. Vou multiplicar por 2, que é as questões certas valem 2 pontos. 2 questões erradas eu vou multiplicar por menos 1, porque ela perde 1, então é menos 1. E a questão que ela não respondeu, ela não ganha nem perde. Fazendo aí, primeiro a gente faz as multiplicações para depois fazer a adição. Então, 7 vezes 2, 14, 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. 14 menos 2, 12. Então, a Ana Carolina obteve nota 12. Um outro probleminha também que a gente colocou, mas você pode ter colocado um problema diferente, é em certo campeonato, partidas vencidas somam 3 pontos. Partidas perdidas subtraem-se 2 pontos, quer dizer, perde 2 pontos. E no caso de empate, as duas equipes perdem 1 ponto. O time de Carlos possui 5 vitórias, então vai ser 5 vezes 3 pontos. 2 derrotas, então vai ser 2 vezes menos 2. Ele perdeu 2 pontos em cada derrota. E 3 empates, então 3 vezes menos 1. E pergunta quantos pontos o time de Carlos tem nesse campeonato. Então, a gente escrevendo isso aí, a quantidade de vitórias vezes o valor da vitória, de derrotas vezes o valor da derrota, empate vezes o valor do empate. Lembrando sempre, primeiro as multiplicações, para depois a gente poder somar e subtrair. Então, vai ficar aí, ó, 15 menos 4 menos 3 vai dar 8. Então, o time de Carlos tem 8 pontos. Eu tenho que falar rápido e ser rápido, porque essa semana é muito longa e não vai, senão não cabe em 15 minutos. A tabela que segue é um extrato de conta bancária. O sinal positivo dos números da coluna movimentação indica o que foi feito um depósito. Os sinais negativos indicam que foi feita uma retirada de dinheiro.
qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020. Então, olha lá, ele começou com um saldo de 50. Se depositou, somou. Então, eu vou somar 1.100 a esse depósito 50, vou ficar com 1.150. Depois, no dia 11, ele pagou aluguel. Então, o pagar eu vou tirar. Aí, ele vai ficar com 500. Aí, ele tirou 150. Então, eu vou tirar de novo. Saque é negativo. Então, vai ficar 350. Compra. Se ele comprou alguma coisa, ele também tirou. Se ele comprou, ele pagou. Ele tirou o dinheiro. Então, também é negativo. E aí, outra compra de 56. Vou tirar agora de 95, 56. Fiquei com 39. Aí, fez depósito. Depósito soma, né? Então, vai ficar 39 mais 250. Eu achei que no dia 20 de fevereiro, ele estava com 289. 6. Para cada situação a seguir, indique uma operação usando números inteiros e represente o resultado final. Interprete cada resultado de acordo com a situação. Então, em um jogo, Carlos ganhou 25 pontos e depois perdeu 19. Então, ele tem 25 positivo e 19 negativo. Então, 25 menos 19, na realidade, ele tem 6 pontos. Né? Carlos ficou com 6 pontos. B. Cristiano devia R$230 para seu primo, já pagou 150. Então, se ele devia, ele tinha menos 230. Então, se ele pagou, mais 150. Então, o resultado, ele está devendo ainda R$80. Lembrando aí, ó, se eu estou somando números com sinais diferentes, na realidade, eu subtraio e conservo o sinal do maior. C. A temperatura era de 42 graus Celsius e caiu para menos 2. Então, eu faço o quê? Se eu quero a variação, eu vou pegar final menos inicial. Então, final menos 2 menos 42 positivo. Subtrair é a mesma coisa que somar o oposto. O oposto de 42 positivo é 42 negativo. Então, eu tenho menos 44. Então, a temperatura caiu 44 graus Celsius no total. D. Ana depositou R$360 em sua conta, mas antes verificou que o saldo estava negativo 135. Então, ela tinha menos 135 e somou 360 positivo. Então, aí, 225 positivo. O saldo é R$225. 7. O gráfico abaixo representa o movimento financeiro de empresas estatais federais no período de 2008 a 2018. Observe bem o gráfico e responda. Então, bem, essa tabelinha e esse gráfico. Aí, quais as empresas relacionadas no gráfico? Então, se a gente olhar na primeira coluna ali, ó, puxar, a gente vai ver aqui que são BB, que é o Banco do Brasil, Grupo Caixa e Caixa Seguridade é a Caixa, Grupo BNDES, ARA também é BNDES, Grupo Petrobras e Grupo Eletrobras. Então, são essas 5 empresas. E é o que ele fala no título do gráfico. Empresas. Agora, continuando. O que significa a linha nesse gráfico? Então, é só a gente olhar aqui, ó, o título do gráfico, resultado anual do conjunto de estatais. O gráfico representa o que exatamente em cada ano. Então, o gráfico vai representar o resultado de cada empresa. Na letra D, no ano de 2008 para 2009, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo. Então, vamos olhar lá, o ano 2008 e 2009. Colocar maior aqui para vocês. Então, elas tiveram lucro, menos um ano menor que o outro, 1 bilhão a menos, né? Mas teve lucro. No ano de 2013 para 2014, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo. Então, aqui, de 2013, vamos lá para tirar o destaque de novo.
2013, somando as empresas todas, elas tiveram 44,3 bilhões de lucro. Mas em 2014 elas tiveram prejuízo. A maioria delas teve prejuízo. Então diminuiu aí, teve 45,7. Então prejuízo de 1,4 bilhões de reais. O 1,4 é o que está ali no gráfico. 45,7 bilhões de reais a menos que. Em que ano, modo geral, essas empresas apresentaram maior prejuízo e de quanto? Então, olha lá, o maior prejuízo, onde que elas estão mais para baixo no gráfico? Em que ano que é? Em 2015, que elas tiveram 32 bilhões de prejuízo. O maior prejuízo foi em 2015, 32 bilhões de reais. Esse é só interpretação de gráfico mesmo, né? Gráfico e tabela. O que representa a tabela apresentada no gráfico? Então, olha lá, ó. Vai estar no título da tabela tem o que a gente quer saber. Então, resultado das empresas estatais federais top 5 em milhões de reais. Então, resultado financeiro das empresas estatais federais. H. O que significa o valor 60.652 no primeiro semestre de 2019? Então, olha lá, de novo, eu tenho que colocar grandão, porque senão não enxergo. Então, olha lá, 60. O que está escrito na frente? Total, né? Então, é a soma dos resultados das empresas federais no primeiro semestre de 2019, soma aí que estava sendo estudado. Em que ano, modo geral, essas empresas apresentaram maior lucro? Então, eu vou olhar aqui no gráfico, onde que está o maior, é 71,5 em 2018. Então, o maior lucro está representado no ano 2018 e é de 71,5 bilhões. No ano de 2018 para 2018, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Olha lá, se a gente olhar o gráfico, a gente vai ver, no total, teve poucos anos de prejuízo ali, ó. A maioria foi lucro. Então, somando os lucros e somando os prejuízos, tirando lucro de prejuízo aí, a gente vai ver que elas tiveram mais lucro, pois nos 11 anos estudados, em apenas 2 anos houve prejuízo. E somando os resultados, obtemos 328,8 bilhões de lucros dessas empresas nesse período que foi destacado. Você pode ver ali um pouco prejuízo, pouca coisa para baixo da linha do gráfico. De 2008 até o primeiro semestre de 2019, essas empresas, de modo geral, tiveram lucro ou prejuízo? De quanto? Então, de modo geral, a maioria dessas empresas teve o que? A gente já viu que elas tiveram lucro. Então, de quanto? Então, aqui eu tenho, a gente já somou na alternativa anterior o lucro do até 2018. Agora é só somar esses 60.652 milhões ao resultado anterior. Então, 60.652 milhões somado aos 328,8 bilhões que a gente tinha achado, então tem aí 389 bilhões 452 mil milhões. Então, é esse aí o resultado. Na questão 8, ele fala sobre a conta bancária do Marcelo. Então, fala que ela tinha R$ 1.532 e que ele pagou contas em 2 cheques. Então, se ele emitiu o cheque, o valor desses cheques, 835 e 359, vão entrar negativo. E também ele fez o depósito é positivo. Então, quando ele pergunta qual o saldo do Marcelo, a gente tem que montar a expressão. Então, 1.532 a gente vai pegar positivo. E como eu falei, 835 e o 359 negativo e o 200 positivo.
Um jeito da gente resolver uma expressão é a gente somar todos os positivos e todos os negativos e então fazer a operação, né? Nesse caso, dá 538, o saldo final do Marcelo é 538. Encerra esse volume do PET, até mais.